Projeto Memória, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, recebe hoje o Dr. Fernando Amazonas Ribas de Almeida, advogado, ex-juiz de tribunal, ex-empresário, um curitibano com 79 anos de idade, uma vida extremamente interessante, que vai nos contar agora um pouco dessa sua trajetória. Doutor Fernando, quero lhe agradecer por haver aceitado o nosso convite e tenho certeza que teremos aqui uma conversa por demais agradável. Muito boa tarde. Acredito nisso. E fico honrado, não tem nada o que agradecer. Estarei sempre à disposição. A minha história não muda muito de um pedaço para frente. Evidente que se eu tiver que fazer sempre esse tipo de informação, cada vez as informações serão menores. Mas tenho uma caminhada ativa durante a vida, sou filho de um amazonense, depois eu conto a história, embora ele se dissesse ser pernambucano, e de uma gaúcha, a minha mãe era gaúcha. O meu pai nasceu em Tefé e tristemente teve a passagem de a mãezinha dele falecer no ato do nascimento dele. Uma coisa até incomum, que eu nunca sei de uma outra pessoa que tenha acontecido isso, mas talvez devido aos tempos. Meu pai era nascido em 1903, no mesmo dia que eu vi que está apontado ali 5 de março de 44, a data do meu nascimento. Ele nasceu em 5 de março também. Então o dia do meu aniversário se tornou, depois do falecimento dele, uma coisa até pouco festejada, pouco simpática para mim. Aí eu até tive que renovar com outras pessoas que faziam aniversário no mesmo dia, não é? Acabei arrumando alguns amigos ali que fazem e daí até isso me fortaleceu, não é? Mas o meu avô, pai do meu pai, era desembargador no estado do Amazonas. E o meu pai daí disse que foi criado pela avó Sinhá. O meu avô casou-se novamente e talvez meu pai não tenha gostado disso. A mãezinha dele tinha morrido e ele ficou sem mãe. A avózinha é que o criou. E o meu avô, talvez naquele tempo, o poder judiciário pudesse mudar de um estado para o outro. Eu até não sei das coisas tão antigas, a regra tão antiga. Mas o meu avô de desembargador no Amazonas foi para Pernambuco, em Recife, e era desembargador em Pernambuco, em Recife, né? Onde meu pai criou-se de pequenininho, com a avó dele, que era mãe do meu avô, Emílio Bonifácio Ferreira de Almeida, e diz ele, meu pai, que com 19 anos foi estudar no Rio de Janeiro, em Agulhas Negras, Resende, no Exército. E se tornou militar do Exército. Diz ele, dei baixa, mas ele não deu baixa, ele formou-se, era o início da carreira, e foi trabalhar no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, onde conhecia a sua mãe, a pedir depois em casamento ao seu Manuel, que era o meu avô, pai da minha mãe, e até hoje ele não me deu a resposta. Então, de certo, eram os dois meio dureza de lidar ali. Só uma explicação. O sogro e ele. O que o doutor Fernando se refere, o seu Manuel, era o futuro interventor do Paraná e depois governador, Manuel Ribas. Que era pontagrossense, senão não seria o interventor do Paraná escolhido pelo Getúlio Vargas, presidente da República. E ele trabalhava na cooperativa dos ferroviários do Rio Grande do Sul, que foi o primeiro sistema de cooperativismo do Brasil. Foi em Santa Maria. Então a rede ferroviária do Rio Grande do Sul se tornou uma coisa exemplar para o Brasil todo. Infelizmente não desenvolveu isso até hoje, porque talvez o pessoal que faz os pneus, essas coisas todas, não permitiram nunca que a rede ferroviária, que até hoje num país continental como o nosso, seria uma coisa muito interessante, muito importante, né? Aí meu pai casou-se lá, os meus 2 irmãos mais velhos são gaúchos, de Santa Maria, minha mãe era gaúcha de Santa Maria, mas eu sou realmente curitibano.
nascido em Curitiba em 44, em março, então tenho os 79 anos. Né? Perfeitamente. O senhor teve uma infância bastante interessante. Curitiba era uma cidade pequena e as crianças brincavam na rua, né? E o senhor estudou também em grupo escolar, coisa que era muito comum na época. Eu também estudei em grupo escolar. E depois foi para o Colégio Santa Maria. E o grupo escolar, professor Cleto, é aquele da Ubaldino do Amaral? Não, é o da Júlia da Costa, esquina com a Visconde de Nácar. Ah, perfeito, Ali, perfeito. Pro lado das Mercedes, porque era perto da minha casa, eu nasci e me criei, e só saí de lá quando casei, da Clotário Portugal, Rua Desembargador Clotário Portugal, que chamava-se Rua Colombo. Mas o desembargador Clotário Portugal, que eu não o conheci, ele faleceu um pouco antes de eu ter nascido, só a esposa dele que morava naquela rua, e os familiares dele iam muito lá visitá-lo, porque a família Portugal, Macedo Portugal, tinha muita ligação com o Tribunal de Justiça. Eram desembargadores, eram procuradores, eram de gabinetes de administração. Por uma coincidência, morava na minha rua também o Dr. Jublin. O Dr. Jublin era o diretor-geral do tribunal e foi por muitos e muitos anos depois, até o filho dele andou sendo também diretor-geral, engraçado. O Gilmar Jublin. O Jublin, da Clotário Portugal. O Dr. João Cid de Portugal foi meu professor, não é? Por muitos e muitos anos, morava na Clotário Portugal, no edifício Colombo, lá embaixo, que tinha o nome até da rua, a priori, chamada Colombo, não é? Por ali. Então eu estudei no grupo escolar que ficava próximo ali, íamos ali com muitos amigos. Até aqui próximo de onde estamos, tem um edifício que tem um relógio em cima, belíssimo, aqui ao lado, Carlos de Carvalho. Carlos de Carvalho, que foi o Iri Loyola, meu colega do primeiro ano primário, que no ano passado faleceu aí. Arquiteto. E outros alguns arquitetos, e outros alguns colegas que de vez em quando me encontro, de que estudaram no grupo escolar professor Cleto. Aí depois fui para o Santa Maria, onde tive muitos e muitos amigos, mas a minha vontade, o meu desejo era estudar no Colégio Estadual do Paraná. Santa Maria ainda na Praça Santos Andrade. Na Praça Santos Andrade. Eu ia junto com meus irmãos, caminhando, que eles iam à aula, eu ia também à aula lá, cruzávamos a Praça Tiradentes e íamos até lá. Depois disso, é que eu tinha a vontade de ir para o estadual e eu dizia que se eu fosse para o Colégio Estadual do Paraná, eu nunca mais reprovaria. E eu não tinha reprovado nem nada, mas eu fazia uma defesa, né? E aí a minha mãe depois me transferiu para o Colégio Estadual do Paraná, onde eu também conheci muitos outros colegas, até hoje os tenho, né? Dali é que eu fiz o vestibular para fazer o Direito na PUC, depois estudei uma parte do período em Portugal, na Universidade de Coimbra, no primeiro ano do Acordo Luso-Brasileiro, onde as equivalências dos cursos de Direito teriam validade tanto o daqui para lá, como o de lá para cá, não é? E tivemos um amparo de um cidadão que era africano, fez uma fundação, chamava-se Calouste Gulbenkian. Esse Calouste Gulbenkian nos pagava a comida lá e nos pagava a habitação. Foram algumas pessoas de Santa Catarina, outras de Paraná e outras de São Paulo. Não éramos muitos, nós éramos uns 20 mais ou menos. Ainda existem daqui umas 4, 5 pessoas que eu conheço, não é? Sendo que um até foi desembargador do TJ, não é? Outro foi deputado estadual, até foi presidente da Assembleia há muitos anos, né? Por aquela ligação que tínhamos até os pais desse que foi deputado, que é deputado, e tem familiares que são políticos, foi meu padrinho, não é? E aquele negócio do Portugal, eu não fiquei em Portugal até o 5º ano, porque eu fiquei com medo que aquilo de repente mudasse a legislação, que às vezes muda, e eu voltasse no último ano de estudo de Direito e não valesse mais no Brasil o meu estudo todo. Então fiz o 4º ano lá e voltei para o Brasil e me formei na PUC.
realinhou-se com a sua turma original, que foi a segunda turma da Faculdade de Direito Católica da época. O primeiro ano foi na Praça Rui Barbosa, né, que é da frente do Colégio Bom Jesus. Nós estudávamos num prédio aqui, o primeiro e o segundo ano. E quando eu entrei já tinha o primeiro ano apenas, então eu entrei no segundo ano. Daí fomos depois lá para o Prado Velho, na Faculdade Nova, onde tinha até um negócio de corrida de cavalos, e que tinha eu acho que tem até hoje o Jockey Club lá, o negócio deve ter o Prado, e lá era até a parte da medicina. Eles faziam um estudo de laboratório, umas coisas lá, era meio separado a medicina da PUC. Depois eu acho que ficou medicina e direito lá. Lá tem a parte universitária hoje em dia, já deve ter mudado muito. Aquilo faz muito tempo que eu não passo mesmo ali para ver, né? Mas os 5 anos de direito são lá e tudo mais, né? E aí o senhor iniciou uma carreira numa outra área. Uma área comercial. O meu irmão mais velho, o segundo, que tem 11 anos mais do que eu, era engenheiro. Então, sempre esses 11 anos faziam a diferença. Quando eu tinha 10 anos de idade, ele já tinha 21, 22, começando a trabalhar como engenheiro, com uma construtora. Essa construtora chegou até a ter cerca de 1.000 funcionários, mas a primeira obra que ele fez foi junto com o pessoal do Hermílio de Moraes, que era em São Paulo, na Votorantim, Rio Branco do Sul. Que tinha 1 forno, 2 fornos. Ele então fez estradas em Tacaniça, Corriola, fez aquele cabo aéreo, que daí os caminhões, em vez de carregarem as pedras para fazer o cimento, vinham de um bondinho e faziam tombamento. Os caminhões só jogavam lá num determinado lugar onde tinha a mina, o minério, não é? Então eles não faziam mais o trajeto de lá da mina até Rio Branco do Sul, na fábrica. Vinha por bondinhos, era o cabo aéreo. Então ele fez o cabo aéreo, fez forno 2, fez forno 3, parece que hoje tem 7 ou 9 fornos fabricando cimento. Isso muito antes da Itaipu Binacional, que foi uma alta consumidora de cimento, que consumia, não sei se eram 40.000 sacos, por hora ou por dia que eles consumiam. Até eu tenho um número aqui que talvez até eu faça um pouco de confusão, mas era uma coisa bárbara e consumia quase toda a produção. Foi um impulso na Votorantim muito grande esse tempo. E eu então fiz um comércio de materiais de construção, né? Fornecia ao meu irmão e fornecia muitos outros tantos clientes de construtoras em Curitiba e no Paraná, não é? Vendia de 15 a 20.000 sacas de cimento por mês. Era dificultoso porque faltava muito cimento. Então o cimento era uma pedra preciosa. Eu, como vendedor do cimento, o comprador me agradava tanto quanto eu os agradava para vender. Mas eles queriam o cimento e corriam para pagá-lo. Então eu não tinha dificuldade. E aí com isso eu fiz a parte periférica, que era cal, tijolos, ferragens, fechaduras, portas, madeira em geral, não é? Cheguei a ter 3 lojas de comércio de materiais de construção, quando dentro da paralela trabalho sindical, eu me tornei o presidente por mais de uma vez. Até depois deixei de ser, porque não quis abracar o mundo com as pernas, e daí passei adiante para outros companheiros de lojistas ali para serem do Sindicato do Comércio Atacadista de Materiais de Construção de Curitiba. E daí eu ampliei para ser Sindicato do Comércio Atacadista de Materiais de Construção do Paraná, né? E aí angariamos outros colegas lojistas de Londrina, de Guarapuava, de Foz do Iguaçu, de Ponta Grossa, de outros lugares todos. Ampliei o meu conhecimento, né? E como é que o senhor explica esse seu retorno às lides jurídicas, já depois de ser um empresário bem-sucedido durante muito tempo? Eu nunca abandonei a parte jurídica, porque com a minha ascendência
a parte laboral jurídica, eu, gostando do direito, eu me tornei um auxiliar da firma que eu trabalhava como juiz laboralista, né? O meu irmão, com 1000 funcionários, tinha dificuldades operacionais, tinha os contratos com firmas, ele construiu muitas e muitas obras. Hidroelétrica, não era termoelétrica, em Caxias do Sul, para a Eletrosul, onde eu viajei 2 anos, toda semana para lá. Foi bem trabalhoso, né, pela firma, não é? Na qual eu colaborava com ele, na empresa. Não é? Não tive sucessor nas lojas de materiais de construção. Com esse meu amadurecimento nos anos que foram passando, e aí foi implantado a evolução da Justiça do Trabalho nessa área como uma justiça federal. E eu tive a oportunidade, porque tinha essa ampliação, né? Eu entrei na 2ª turma do tribunal, só tinha uma turma no tribunal quando eu entrei, quer dizer, tinham 5 magistrados. Trabalhávamos lá perto do mercado municipal, na Dr. Fevre, onde depois foi INCRA, foi algumas outras coisas, né? Quando viemos para cá, viemos para o 400, não é? Depois, ao lado, tinha o general Adalberto Massa, que era o delegado do trabalho, né? Depois ficamos também com aquele prédio. Este prédio aqui, eu estava contando, foi na gestão da presidência do depois ministro Indalécio Gomes Neto, a quem eu estimo demasiadamente, é muito meu amigo, né? Até fico meio impedido de citar todos os nomes, porque a minha memória não dá, mas fui amigo de muitos do tribunal, de todos ali no começo, que era o doutor Tobias de Macedo Filho, o doutor Leonardo Abaja, a doutora Carmen Amingani, era a única dama que tinha como magistrada, não é? Doutor Euclides Alcides Rocha, eram 5, né? Quando eu entrei, até o doutor José Montenegro Antero, não é? Pedro Tavares. Pedro Tavares, o decano dos magistrados, a quem tem um nome no plenário grande lá do nosso tribunal, não é? Ele era do tempo de São Paulo ainda, quando São Paulo era São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, e ele era de São Paulo, que daí veio para cá, não é? Muito gentis, muito educados, muito competentes, muito voltados ao direito e à matéria jurídica, não é? A minha convivência foi muito premiada por isso, não é? Na ocasião do meu trabalho. Não é? Depois ampliamos para a 2ª turma, a 3ª turma, não é? E eu fui ficando... Foi sendo nomeado. Sempre nomeado, sempre grato, e a minha posição, talvez de seriedade, de desempenho, junto com aqueles que se aproximavam de mim, que eram meus assessores, a minha assessora brilhante, o meu datilógrafo, o César Caldas, né? Que era menino na época, e era o mais exímio, o mais rápido datilógrafo, que o tribunal fez um campeonato uma vez da agilidade dos datilógrafos, e ele era o melhor datilógrafo que tinha dentro do tribunal todo. Ganhou, né? Assessoras que tinha a doutora Joyce, a doutora Regina Lúcia Mota Carvalho, né? Com quem eu me dou até hoje, com essas pessoas, né? Muito bem, tenho uma estima e grande consideração a todos. Eu fiz muitas amizades aqui dentro. O senhor tem uma curiosidade, o senhor foi nomeado sucessivamente para o tribunal por 4 vezes. E qual é a curiosidade, doutor Fernando? Veja,
eu até fiquei um períodozinho pequeno, que eu andei saindo um pouco antes, uma ocasião, porque eu tinha sido convidado para ser o procurador-geral do INSS, do INPS no Paraná. O ministro da Previdência era até uma pessoa do Nordeste, que tinha as suas altos e baixos, que era o ministro Jader Barbalho. E eu tinha o chefe de gabinete do ministério, que era meu colega, chamava-se Ben-Hur Lutenbark Batalha, que era um sujeito competentíssimo, o Ben-Hur, e o Ben-Hur me ligou de Brasília perguntando se eu queria ser. Eu digo, não quero, porque eu tenho aqui uma coisa mais firme, mais fixa, mas nós estamos precisando, porque foi numa daquelas diferenças de comando, eu não sei até se era Collor, se era alguém ali, um novo, assim, que também ia resolver tudo, que ia inovar tudo. E eu daí, no dia 31 de dezembro, eu saí, e no dia 1º de janeiro do ano seguinte, eu não vou me lembrar do ano, eu me tornei. Era uma coisa muito forte, porque tinha um poder muito grande o cargo, né? Eu tinha todos os procuradores do INSS do Paraná, que eram meus subordinados. Nós temos hoje dentro do Tribunal do Trabalho um que é muito meu amigo, que eu lido, que é o Benedito Xavier da Silva, que era desembargador, meu amicíssimo, não é? Que eram os colegas lá. Ele era procurador e eu era o procurador-chefe, né, na ocasião. E aí até ninguém queria ser meu assessor. E nós tínhamos lá 20, 30 mil processos no Paraná pendurados e o sistema ainda era antigo. E aí então eu brinquei pessoalmente e particularmente. Tá bom, chamei o pessoal da secretaria, que tinha bastante gente, digo, tirem todos os processos do arquivo, era tudo físico, né? Tirem todos os processos desses arquivos de aço, aí botem tudo aqui no meu gabinete. Era um gabinete enorme que tinha um andar inteiro na Carlos de Carvalho, esquina com a Armelino de Leão. Prédio enorme, garagem, automóvel, Cândido Lopes, exatamente, em frente à loja americana da Galeria Tijucas ali, exatamente, Cândido Lopes. Botem todos os processos aqui que eu vou fazer sozinho. Conversa, não consegue fazer sozinho. Aí, um e outro ficou com pena de mim, uma procuradora, outro procurador, outro, nós vamos lhe auxiliar. Pois não, peguem aí e vamos trabalhar juntos. Aí apareceu gente que queria ser assessor, que queria ser isso e aquilo, acomodou-se a situação. Então eu, sem querer, e eu daí dormia 15 minutos, 20 minutos no gabinete. O negócio começava a trabalhar 11 horas e eu ia cedo, não ia na hora do almoço, eu ia cedo, 7 horas, ia lá, ficava até de tarde. Me empenhei e fiquei lá apenas 4 meses, janeiro, fevereiro, março, 3 meses. No dia 1º de abril, eu fui lá, que era feriado, fui lá, fiz a minha carta de demissão. E daí eu acabei entrando numa lista e vindo para o tribunal de novo. Mas a curiosidade que eu lhe perguntei é que o senhor foi nomeado por 4 presidentes da República diferentes. A cada nomeação havia um novo presidente. O grupo de deputados federais, numa vez, quase que todos me apoiaram e me ajudaram. Os governadores do Paraná, na maioria desse prazo, me ajudaram. Eu ser neto do Manuel Ribas, que eu sempre dizia ser e tinha no meu currículo, não era uma mentira, não era uma pregação, não era uma divulgação. Quem ouviu falar em Manuel Ribas, que faleceu quando eu tinha 2 anos de idade, eu sou o neto mais jovem do Manuel Ribas, com ele vivo ali, sou o neto mais jovem, o caçula, sabe que ele era uma pessoa prendada. O meu pai era do Exército, quando faleceu era general de divisão. Fico entristecido hoje até com essa falta de arrojo, de dizer, meu pai é uma pessoa seríssima, era muito sério.
Ele era meio brincalhão, mas era uma brincadeira engraçada. Ele não dizia às vezes que ele chamava a atenção da pessoa, ele dizia eu fui enérgico. Então a palavra era técnica, mas ele fazia assim com o dedo e dizia, não, aí eu fui enérgico. Ou então quando ele não queria falar aquele assunto com aquela pessoa daqui dali nativa, ele dizia, o sujeito falava, fazia uma parte e ele dizia, um momento, eu não estou falando com o senhor espere que eu já vou falar com o senhor. E virava para o outro lado e continuava a conversar o assunto técnico, o assunto de trabalho dele com aquela pessoa que ele estava falando antes. E aquele ali, que geralmente às vezes era inferior do que ele, calava mesmo. E às vezes até ia embora, porque ele não dava chance, ele já fazia um militar do horário. Meu pai nunca deixou de falhar um minuto, de chegar atrasado. Nós não, né, ele tratava a minha mãe muito bem. A minha mãe era uma dona de casa, ela era filha do governador e era uma dona de casa, né? Eu tinha uma tia que morava em frente da minha casa, Prudência Ribas, que não gostava do nome Prudência, e nós então, até fui eu que apelidei de Mãinita. Eu queria dizer mãezinha, alguma coisa, mas eu era pequenino, tinha 3, 4 anos. Essa tia foi muito bondosa para nós, sobrinhos todos. Ela ganhou do meu avô, depois de falecido, terras em Castro, terrenos, fazenda, que eram da minha avó que era filha de fazendeiro, não era meu avô. Mas isso acabou sendo do meu avô, na Comunhão Universal de Bens, e nós herdamos, a minha mãe, meu pai também não era fazendeiro, ele era do exército, era péssimo comerciante. E a minha tia, então, vendeu a fazenda e fez inúmeras casas, todas em nome dos sobrinhos, né? Todos os sobrinhos ganharam as casas, nós éramos 11 sobrinhos. E ela tinha para viver 40 e poucos imóveis que ela recebia os aluguéis, né? Era solteirona, ia à missa todo dia, na Igreja do Rosário, doou um dinheiro grande para o Colégio Medianeira, que eram gaúchos, o pessoal do Colégio Medianeira, os padres, o padre Alberton, o padre Gomes Casado, que até caiu num avião junto com o Nereu Ramos, está enterrado lá junto, lá no Colégio Medianeira, no terreno do Colégio Medianeira, quero dizer, são particularidades que eu ouvia falar na minha vida, né, de atos de bondade da minha tia, de atos de bondade e de rigorismo do meu pai. Isso tudo me ajudou, né, a ser correto, a ser leal, a ser bom amigo daqueles que todos foram, esses que eu estou mencionando, muito meus amigos, assim, no diálogo, no ensinamento, talvez até na paciência, né, pelo meu estilo, de que eu às vezes falo bastante, mas eu digo, quando eu falo mais é porque eu estou alegre, não é de tristeza, não é de nada, não é? E fui passando por aqui pelo tribunal. E o senhor ficou no tribunal quantos anos, doutor Fernando? Pois esse número de anos, e é exatamente quando eu entrei e quando eu saí, é que eu hoje, e ontem e anteontem, eu acabei não rebuscando e digo, isso a minha memória está ficando gasta, porque eu fiquei em torno de uns 15 anos aproximadamente no tribunal, porque eu saí antes de que eu poderia ter ficado mais uns meses ainda, né, dentro do tribunal, não, uns 15 anos. E o que foi a outra pergunta do número de anos? Não, foi quanto tempo o senhor ficou no tribunal. Eu tenho para mim que o senhor entrou no tribunal. No começo de 86 a... Exato, 85 a 2000 e pouquito ali, mais ou menos, né? Perfeito. Foi por ali. E qual é a lembrança mais agradável que o senhor tem desses 15 anos de tribunal, doutor Fernando? Eu tenho muitas passagens interessantes assim, não é? Curiosas talvez, e tenho também as amizades que eu fui muito amigo do Dr. Pedro Ribeiro Tavares, né, da doutora Carmen, né, lidamos muito um com o outro na questão de votos, porque um era relator, outro era revisor em determinadas épocas,
com o Dr. José Montenegro Antero. Estive com ele uma semana antes dele vir a falecer, não é? Eu me dava muito bem com ele, com a esposa, que era uruguaia, a esposa do Dr. Antero. Era do norte do Brasil. Certa feita fizemos aquelas visitas que fizemos por todo lado, daqueles congressos em Foz do Iguaçu, muitas vezes. Essa vez foi no Ceará, ele era cearense, não é? Os irmãos dele moravam por lá, não é? Viajamos daqui para lá, estive na casa dos irmãos e passeamos muito, tudo. Uma semana antes ele estava consertando um relógio numa loja no subsolo do Shopping Miller, e aí eu cheguei, sentei do lado dele, conversamos bastante, e depois na saída ele já estava velhinho assim, e me deu o braço, e nós saímos andando pelo shopping para subir, porque uma motorista, era mulher, uma motorista que ele tinha, estava lá no terceiro andar, segundo andar, fui até lá, tchau, 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 dali uma semana ele morreu. Aquilo me deixou muito entristecido. O doutor Abage me dava demais com o doutor Leonardo Abage, não é? E com quem eu me estimo muito, que lidamos, a pandemia nos afastou muito dessas amizades. Doutor Fernando Rosas, que foi morar em Ponta Grossa, né? Tem o doutor Ubirajara Carlos Mendes, que foi assessor dele, hoje é magistrado, é desembargador federal aqui no tribunal, conversa muito comigo, não é? O doutor Edmilson me manda mensagens diárias, então tenho que ter estima pela uma pessoa que me estima também, de certo, né? O ministro Indalécio Gomes Neto, nos tornamos muito amigos mesmo, né? A pandemia nos afasta dessas pessoas, né? Porque não podíamos nos aproximar, né? Eu, por respeito, não ia à casa deles, falávamos às vezes por telefone, nos escrevíamos por WhatsApp, mas não, né? Nos afastamos, e gozado que estamos ruins para nos readaptar, né? De eu ir lá e bater de novo na casa da pessoa, porque ainda estamos. Eu hoje, quando vinha para cá, parei o carro aqui perto no estacionamento, vim, cruzei com 3, 4 pessoas, dali aqui, da Carlos de Carvalho até a Vicente Machado, umas 3 ou 4 pessoas com máscara, né? Eu mesmo carrego a minha máscara aqui, que levo só bronca dos amigos. Isso aí não existe mais, isso não presta, isso não serve. Mas é uma questão de que vai num lugar, às vezes tem que ter, né? Vai visitar alguém num hospital, num negócio, chega lá, tem máscara? Tenho, né? Então, eu acho que é um respeito. Nos ajudou muito a nós nos privarmos de termos qualquer coisa. Graças a Deus não tive nada, né? Ficamos mais quietos, né? Apenas. Mas tenho muitas recordações do pessoal do tribunal mesmo, muito carinho por eles todos. A partir da sua aposentadoria no tribunal, o senhor redirecionou a sua vida, doutor Fernando, e lá se vão mais de 20 anos. O que o senhor fez nesse período? Logo que eu me aposentei, o meu filho mais moço, que conviveu muito comigo, eu sou separado da mãezinha dele há muitos anos, porém me dou bem, procuro colaborar com as necessidades presentes, porque ela é mãe dos meus 4 filhos, dos nossos 4 filhos, que são muito bondosos, né? Mas que precisam sempre de amparo, orientação, e o pai que daí vai fazer essa nova vida e desaparece, não é bom, né? Eu hoje, antes de vir aqui, almocei com o meu filho, até o convidei para que, se ele quisesse vir, né? Um deles, porque trabalham todos, então não vai. Tenho 7 netos, entre homens e mulheres, e tenho, com 1 mês e 15 dias, 17 dias, um bisneto. Então eu já sou bisavô também. Isso tudo sobe a idade da gente, mesmo que ela não suba, sobe, não é? Ser biso, né? Mas é muito interessante. E então o meu filho tinha feito o vestibular de Direito, dali uns 2 anos, 1 ano. 1 ano, 2 eu talvez não tenha feito muita coisa, mas dali 2 anos, e o ministro Indalécio Gomes Neto tinha feito um escritório. E eu fui lá pedir a ele, para ele arrumar um lugar para meu filho ser estagiário.
E aí ele disse, não, mas não tem problema, assim, assim, mas está vendo, depois de nós conversarmos, que ele daí ia ser estagiário lá, tinha uma porta lá num escritório, ele disse, ali tem aquele nosso colega que era juiz em Santa Catarina, em São Bento do Sul, não sei o que, aposentou-se e está vindo trabalhar aqui, mas está achando muito longe para vir de lá e voltar, vir de lá e voltar. Você vai me ajudar, vai trabalhar naquela sala ali. Eu digo, não, doutor André, mas eu fazia meses que eu me aposentei, poucos meses, agora eu não queria. E aí ele até brincando, né, disse, não, se você não vier, ele também não pode vir. Eu digo, não, mas o que é isso? E coisa assim, não, é brincadeira, ele pode vir sim, mas venha me ajudar. E aí eu me incorporei ao escritório do Dr. Indalecio, que era um escritório grandioso, é um escritório grandioso até hoje, deve estar maior ainda, né? Onde trabalhavam os dois filhos dele, e ele na ocasião era associado eram associados os dois, ele e o Dr. Ricardo Sampaio, né? Que era bem meu amigo, e eu me aposentei na gestão em que o Dr. Ricardo Sampaio era o presidente, né? Com os quais todos eu me dava muito bem, né? Com o pessoal do tribunal e com eles inclusive. E aí, lá fui eu trabalhar com o doutor Indalecio. Então essas coisas mais dificultosas que tinham e maiores às vezes, ele me dava para eu ir fazer audiência, o escritório dele era grande, ele dava com o banco Banestado, tinha acabado, o Banco Itaú tinha tomado conta, tinha firmas que eram do Brasil inteiro, quase, não vou citar os nomes aqui, mas tinha uns interessantes ali, e eu então ia fazer audiência, e nessas firmas maiores, às vezes a proprietária mesma que ia no dia da audiência, então eu ia junto, e eu não fazia um horário rígido de trabalho. A audiência era 3 horas da tarde, eu ia almoçar com a proprietária da firma, né? E daí depois trocávamos ideia do que eu queria que ela colaborasse e eu também orientava, e lá íamos nós fazer audiência às 3 horas, 3h30 da tarde. Eram pessoas que vinham de São Paulo, do Rio, muita gente do Rio Grande do Sul. Fui fazer muitas audiências no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, de empresas de alto bordo, de tamanho, de grandiosidade, né? Até uma vez que eu, depois de 2, 3 anos, eu fiquei lá uns 3 anos mais ou menos, daí parei, né? Aí fiz alguma coisa sozinho, porque tinha algumas coisas que me perguntavam, daí eu fazia uma, fazia outra, daí meu filho formou-se, também fui fazer alguma coisinha com ele, mas fui me afastando assim desse trabalho, embora eu todo dia faça um trabalhinho de alguma coisa, como ele disse há pouco ali, que eu doei, eu falei já isso, doei um apartamento para os meus filhos. Então a doação dá uma mão de obra, porque está tudo em ordem, mas é um lugar fora daqui, a comarca é Campina Grande do Sul, então os documentos têm que ir lá e voltar, e daí falta um carimbozinho, falta uma vírgula, e tenho que fazer para depois declarar no meu imposto de renda que eu não tenho mais aquele apartamento, transferir para que eles assumam o comando do apartamento também, junto a síndica do prédio. Eu não quero que eles fiquem devendo, façam de conta que não sabem que é dele ainda, né, 1 mês, 2, e criam um problema, né? Então me proponho ainda para eles a continuar a pagar uns meses ali, mas eles têm que se incorporar no negócio. Então isso tudo é um trabalho diário, administro todas as minhas coisas, né? Ou seja, de tédio o senhor não sofre, doutor Fernando? De tédio não tenho, né? Não tenho mesmo, porque eu tenho muitos amigos, né? Se nós andarmos por ali, por aqui, hoje mesmo eu estava ali esperando ali um pouco, de repente eu não decoro e nem conheço todas as pessoas do tribunal, eu já saí daqui há muitos anos, né? E a moça que subiu as escadas, num dos prédios do tribunal, aqui, né, na escadaria, quando eu entrei, ela disse, doutor Fernando, né? Depois veio uma outra moça mais jovem e ela disse, esse é o doutor Fernando Amazonas, o senhor já ouviu falar na rua, na Avenida Manuel Ribas? O nome Manuel Ribas é avô dele, então ela sabia coisas de mim que eu não sabia. E eu estava vislumbrando ali o quadro do Culau, né? Que pintou aquele quadro daquele painel que é do meu tempo, né? Que era gaúcho, o Culau era gaúcho. Que está muito doente, que diz que está em Brasília, lá que está doente o Culau, coitado, um bem moço.
Então essas pessoas que andaram por aqui, que se foram, me deixam entristecidos. E os que estão aqui laborando ainda até hoje, muitos que eu não sei quem é aquela pessoa, mas fico encabulado de perguntar, né? Porque são do tribunal, me conhecem por causa do tribunal. Então, isso são 20 anos depois que a pessoa falou que é Fernando, que é Amazonas, que era isso, que era aquilo, né? E todas as vezes que eu venho, eu tenho vindo muito aqui. Há poucos dias atrás que nós falamos por telefone, que até combinamos essa data de hoje, qual eu estou aqui desempenhando essas informações, a moça da memória lá, cada vez que eu entro fala e coisa, falamos e eles se conhecem entre si, os funcionários. Então ela conhece todos esses nomes que eu declino aqui do tribunal que trabalharam junto comigo, né, que trabalhamos juntos, né, convivemos. Doutor Fernando, diga uma coisa, qual a opinião que o senhor tem sobre o futuro do direito no Brasil, principalmente do direito do trabalho? Como é que o senhor vê o processo do direito do trabalho hoje? O direito do trabalho, no tempo em que eu iniciei, né, há muitos anos atrás, lá se vão, acho que perto já dos 40 anos, né, atrás, um pouco menos, mas é quase perto, ele teve uma ascendência muito grande, porque teve as modificações, as ampliações, as valorizações do direito do trabalho, não é? Nestes últimos anos agora, né, com algumas também modificações e algumas enfraquecimentos da parte sindical, que agora até estão falando que vai ter uma valorização nova aos labutantes da parte sindical, né, porque o direito do trabalho é muito feito é feito quase só, não é muito feito, entre empregados e empregadores, né? São as pessoas que fazem o Brasil. Não existe outra parte de trabalho que seja isso. Existe a parte dos médicos, a parte do exército, a parte né? Mas o resto tudo é trabalho, né? Comércio, mas tem trabalhador do comércio. Indústria, mas tem trabalhador da indústria. É só trabalhador que tem as profissões paralelas que não são coletivas, que senão vira também um trabalho, né? E os trabalhadores que trabalham nos lugares de hospitais, todos são vinculados à Justiça do Trabalho, nas regras de horário, de cumprimento, tudo. Eles parece que sempre perseguem alguma maneira de fazer uma judiação, de acabar, de diminuir, de deixar menor, de não precisar. É uma guerrinha meio permanente, mas será que as nossas gerações, que nós já passamos por algumas delas, sempre lutando, será que não é uma coisa genérica, não é geral? Todos nós que fazemos alguma coisa de alguma qualidade laboral, lutamos sempre, né? Nós sempre temos uma parte desanimadora, né? Em tudo. Agora, a evolução do ser humano, de nós sermos seres humanos, é que também está sofrendo uma variação fundamental, não é? A hora que começam a dizer que tem coisas que nunca foram permitidas, que poderão ser permitidas, os comportamentos genéricos, né, das pessoas, dos homens e das mulheres, que daí de repente passa a ser meio uma pretensão de um embrulho. Isso tudo a pessoa que conviveu, que foi certa nas suas coisas, ela fica triste, né? Ela sente dificuldade, né? E isso nos deixa tristes mesmo, porque tem ali, eu acabei de dizer que sou bisavô, né, de um nenê, de um bebê. Esse bebê terá que ter uma vida boa, né? Terá que ter uma vida que ele cresça, use as nossas seriedades, os nossos apoios familiares, do nome, isso tudo tem uma influência. Os médicos que têm filhos médicos, o pai sendo um bom médico, sendo uma pessoa correta, o filho também deve ser, né? Eu tenho recebido tanto elogio pessoal, isso não quer dizer, do meu filho,
né, que vai, ó, seu filho é bacana, não sabia que era seu filho, ele é boa gente, ele fala igualzinho, a voz dele é parecida com a sua, eu fico honrado disso, é a sua voz, não é? Tomara que ele se comporte bem, não é? Que gostem dele, não é? E eu lhe digo, a minha ideia sempre foi fazer o bem, fazer o bem, tratar as pessoas bem. A vida é muito curta, ela não é longa, a gente não consegue renovar a vida. As pessoas que se dão devem se dar sempre, não devem ser amigos, não deve haver traições, que eu digo uma hora cumprimento, uma hora não cumprimento, uma hora deleta um tempo, dá um tempo para o sujeito, outra hora tira esse tempo. A gente tem que doar as coisas, não é? Ser amigos dessas pessoas, dessa categoria mais idosa, né, que eu estava mencionando ali, 85, 90, eles estão precisando de ajuda. A pessoa que estava lá, que daí deixou o pai, olha, preocupar, é válido, porque o pai está precisando, não é? É importante, a vida é tão boa de ser vivida. Eu deixei o trabalho na hora que eu achei que eu devia deixar o trabalho para viver, né? E viver com as pessoas que são minhas amigas, né? Amigos nós não temos muitos, dizem que nós temos o número dos dedos da mão. Esse aqui é meu amigo, esse que ligou. Ele está ligando no meio da tarde, de Apucarana, trabalhando como médico ginecologista, e está me perguntando como é que eu estou. Ontem, um amigo meu que viajou para a França e para a Espanha, e chegou ontem, domingo. Roubaram o telefone dele, celular. E ele ontem estava me procurando, achou dois amigos que eu estava com eles há pouco, ficou lá um pouco, daí saiu, daí eu saí para ir levar o meu filho em casa, voltei, ele já tinha saído para outro lado e disse, puxa, não te achei ontem, ontem, no domingo. E aí ontem fomos almoçar juntos, né, para conversar daqui e dali. Hoje ele já ajeitou o celular, que eu disse para ele fazer os estudos de bloqueio do banco, que ele tem as informações e senhas no telefone. Digo, olha, cuidado que esse negócio do roubo do telefone, depois te mexe nesse negócio, você se atrapalha, né, meu amigo. Isso aí. O senhor da sua vida, alguma coisa o senhor não teria feito? Eu acho que a gente todo dia tem coisas para fazer, sabia? Todo dia eu faço alguma coisinha ainda, eu converso com os amigos, eu acabei de fazer um desprendimento de um bem material que eu podia gastar e ter um carro mais chique que o meu, né? Eu tenho um apartamento na praia em Caiobá, com vista para o mar, que eu há 6 anos não vou lá. Os meus filhos ocupam, tomara que não divirjam de ideias e que formem um antagonismo, uma briga por ser só um apartamento e 4 filhos, o que não é fácil, porque tem sempre uns que usam mais do que os outros, uns que nem usam, porque eu acho que tem medo de brigar com o outro filho. Existe divergência entre os mais próximos, que são os filhos, não é? E com os amigos todos que temos, a gente não é o chegador em todas as rodas, a gente vai nos lugares onde sente-se bem. A minha vida foi tomada muito no meu coração pelo Tribunal do Trabalho. Aqui é um lugar que eu me sinto bem, é um lugar que quando eu venho dizem, precisa aparecer mais, venha mais para me visitar, para nos visitar. Eu não venho porque é um local de trabalho, né, que quando eu venho não venho a trabalho, não venho atrapalhar, não venho firmar aqui horas de passagem, né, são pequenos espaços, mas gosto muito do lugar onde eu trabalhei. Gosto das cidades onde nós implantamos e fizemos os locais das juntas de conciliação, né, que não existiam, eram muito poucas. O tribunal foi formado muito nesses últimos 20 anos, muito, né? Foz do Iguaçu, Castro, essas aqui em volta mesmo,
São José dos Pinhais, não existiam varas de trabalho, era tudo fazia aqui ou não tinha, né? Foram implantadas, tinha nos lugares principais, como Londrina, Ponta Grossa, as grandes tinham, Guarapuava, isso tudo existia, né? Mas essa miscigenação de juntas de conciliação foram feitas nesses últimos mandatos por esses colegas brilhantes como presidentes que tiveram, e corregedores e vice-presidentes, que tiveram a união de fundar. Não é? O Paraná hoje é bem provido disso. Não é? Agora, a lei, ela tem essa oscilação, né? A lei, a doutrina e a jurisprudência têm essa oscilação. Ela ora agrada a todos, ora acontecem às vezes umas coisas meio superiores, né? A nível comandatário, um TST, alguma coisa assim, que muda uma coisa que não devia ter mudado, às vezes, né? Na questão dos trabalhadores, né? São pequenas coisas, mas é uma evolução que às vezes aborrece o antigo. O antigo é meio cavalinho de carroça, ele vai naquele mesmo rumo. Né? Mas a pergunta que eu lhe fiz, que eu vou refazer. Sim. Alguma coisa que o senhor se arrepende... Não, que o senhor se arrepende de ter feito? Não. Eu creio que não tenha feito nada sem ter raciocinado antes, né? Aqui como determinação minha como magistrado. E na vida também, né? Sinto um pouco a falta de companhia, né? Familiar nos últimos anos, porque eu vejo que eu estou ficando mais velho e que os filhos têm as vidas deles. Então, uma companhia, né? Uma companheira, não uma companheira, né? Para conviver junto, eu tentei algumas vezes, não deu certo, não é? Isso me deixa um pouco incompleto. Mas não arrependido? Não arrependido. Talvez arrependido, porque nesses fatos não existe vencedor. Ambos são perdedores. Claro. Não tem vencimento, então não tenho como me arrepender. Até às vezes eu ouso a dizer, escute, vamos nos reconciliar, né? Tive 3 caminhadas assim na vida, uma com a minha esposa legítima, não casei com nenhuma outra pessoa, pessoa que casa mais de uma vez, tem filhos aqui, filhos acolá. Eu acho isso que deve ser muito dificultoso, né? Muito, né? Eu não tive isso, eu tive só os meus filhos com a minha esposa, de muitos anos, né? Depois tive um relacionamento breve e um segundo relacionamento mais demoradinho um pouco, mas também que não existe mais, mas que falo com as pessoas. Hoje de manhã eu fui na casa dessa pessoa, dessa terceira pessoa, me apresentar até para ver se eu estava bem vestido, se eu não estava e coisa e tal. Ela até achou que eu estava com um terno muito antigo, mas eu não tenho mais roupas novas. As roupas são bem conservadas, são de material bom, são de boa qualidade, então não faz mal. Se estiver em ordem, estou bem vestido, né? Tá bom. Então não tenho arrependimento. Muito bem. Muito obrigado, doutor Fernando Amazonas. É um prazer conversar consigo e quero lhe agradecer, não em meu nome, mas em nome de todo o Tribunal Regional do Trabalho e da nossa presidente, a desembargadora Ana Carolina Zaina. O senhor é um membro que faz parte da história do tribunal, que orgulha o tribunal. Muito obrigado. Obrigado pelo convite.